Sabe aquela promessa de começo de semana? Começar a malhar, aprender um novo idioma, parar de comer doce. E aí, uma semana depois, a gente já voltou para os velhos hábitos. É uma frustração que, nossa, quase todo mundo sente. Mas e se o problema não for a falta de força de vontade? E se a questão for a estratégia que a gente está usando? Pois é, essa é a grande pergunta, né? Por que é tão desafiador? A gente tende a se culpar, achar que falta disciplina, que é uma falha nossa. Só que a ciência do comportamento mostra um outro lado. Talvez a gente só esteja olhando para o lugar errado, tentando consertar a peça errada, porque não entendemos direito como as nossas ações funcionam. E aqui está a grande virada de chave. O segredo para a mudança não está naquele esforço gigante que a gente faz antes de agir. Está naquilo que acontece logo depois da ação. É um princípio básico. Todo comportamento é moldado pelas suas consequências. E quando essa ficha cai, tudo muda. A gente para de lutar contra a maré e começa a usar a correnteza a nosso favor. Então vamos lá, vamos abrir nossa caixa de ferramentas. A primeira é o que a gente pode chamar de acelerador. Como é que se faz um comportamento bom, tipo estudar ou ir para a academia, acontecer mais e mais vezes? Bom, a ciência tem um nome bem específico para essa técnica. E esse nome é reforço. A lógica é bem direta. Olha só, sempre que uma consequência positiva, algo bom, acontece logo depois de um comportamento, a chance daquele comportamento se repetir no futuro aumenta. É simples assim. Essa consequência boa, ela literalmente reforça a ação, deixando ela mais forte. Um exemplo clássico que deixa isso super claro é o experimento de Thorndike. Imagina um gato com fome dentro de uma caixa. Sem querer, ele esbarra numa alavanca e a porta abre. Do outro lado, comida. O que você acha que acontece depois? O gato começa a apertar a alavanca de propósito, cada vez mais rápido. A comida foi a consequência que fortaleceu, que reforçou o comportamento de apertar a alavanca. Simples e genial. E claro, isso não funciona só com animais. Olha só o que os dados mostram com pessoas. Na primeira fase, antes de qualquer coisa, o comportamento está lá embaixo, meio instável. Mas olha o que acontece na fase de tratamento, quando o reforço entra em cena. A frequência do comportamento dispara. É a prova visual de que para algo acontecer mais, a gente precisa reforçar. Ok, já temos o nosso acelerador, mas e o contrário? Como é que a gente faz para diminuir um comportamento que a gente não quer, tipo reclamar o tempo todo ou roer as unhas? Para isso, a nossa caixa de ferramentas tem o freio, e ele vem em duas versões. O primeiro tipo de freio é a extinção. A ideia aqui é a seguinte: se um comportamento só acontece porque ele está sendo reforçado, o que será que acontece se a gente simplesmente tira o reforço? Pois é, ele para de acontecer. Pensa numa máquina de refrigerante quebrada. A gente coloca a moeda uma, duas vezes. Se não sai nada, a gente para de colocar moedas ali. O comportamento foi extinto. O segundo tipo de freio é a punição. E aqui atenção, na ciência do comportamento, punição não tem a ver com vingança ou raiva. É um termo técnico. É simplesmente qualquer consequência que, ao seguir um comportamento, faz com que ele se torne menos provável no futuro. É uma ferramenta para diminuir a frequência de uma ação. Só isso. Certo, então qual a diferença fundamental entre as duas? É crucial entender isso. Na extinção, a gente remove o que estava mantendo o comportamento. Por exemplo, a birra da criança que era para chamar a atenção. Se os pais param de dar atenção, o combustível da birra acaba. Já na punição, a gente adiciona algo desagradável. A criança faz birra e por isso perde o tempo de TV. As duas podem diminuir a birra, mas o mecanismo é totalmente diferente. E não dá para negar, os dados mostram que a punição pode ser bem eficaz. Olha o gráfico. Na fase inicial, o comportamento indesejado está lá em cima. Assim que a punição começa, ele despenca. Funciona. Só que tem um mais bem grande aí. E os riscos são sérios. A punição pode gerar efeitos colaterais bem ruins, como agressividade, medo. A pessoa pode começar a evitar quem aplica a punição em vez de mudar de fato o comportamento. E claro, tem toda uma discussão ética por trás. Por isso, a maioria dos especialistas concorda. É melhor sempre tentar usar reforço e extinção primeiro. A punição deveria ser o último recurso. Beleza, a gente já viu como acelerar e como frear comportamentos que já existem. Mas e quando a gente quer construir algo do zero? Ensinar uma habilidade complexa com vários passos, tipo amarrar o sapato ou tocar uma música no piano. Para isso, a gente precisa de ferramentas de construção. A primeira ferramenta de construção se chama modelagem, ou shaping. A ideia aqui é genial. Ninguém espera que o comportamento perfeito apareça do nada. Em vez disso, a gente reforça pequenos passinhos na direção certa. É como ser um escultor. Não se faz uma estátua de uma vez só. A gente vai tirando lasquinhas, moldando aos poucos, até chegar na forma final.
Este exemplo clássico do rato mostra o processo certinho. Para ensinar o rato a apertar a alavanca, não se espera que ele faça isso logo de cara. Primeiro, ele ganha comida só por estar do lado certo da gaiola. Depois, só quando ele olha para a alavanca. Em seguida, só quando encosta nela. E por fim, só quando ele realmente pressiona. A gente vai reforçando cada aproximação, um passo de cada vez, até o objetivo ser alcançado. A segunda ferramenta de construção é o encadeamento, ou chaining. Isso é perfeito para ensinar sequências, rotinas, como escovar os dentes, pegar a escova, colocar a pasta, abrir a torneira. Cada passo é um elo de uma corrente. O final de um passo é o gatilho que dispara o começo do próximo, até a sequência toda estar montada e fluindo naturalmente. Então, depois de olhar para todas essas técnicas, a gente chega na conclusão mais importante de todas. Se a gente quer mudar um comportamento, seja nosso ou de outra pessoa, precisamos parar de focar só no indivíduo, na força de vontade, e começar a olhar para o que está ao redor. A mensagem central é essa, bem direta. Para mudar um comportamento, a gente tem que gerenciar o ambiente para mudar as consequências. O comportamento não surge do nada. É sempre uma resposta ao mundo. Se o que o mundo devolve para a gente depois de uma ação muda, a ação também vai mudar. É causa e efeito. E essa imagem da escada é uma metáfora perfeita para isso. Mudança de verdade não é um salto gigantesco movido a pura força de vontade. É uma subida gradual, passo a passo, degrau por degrau. Cada degrau é uma pequena mudança que a gente faz no ambiente, uma consequência que a gente gerencia para nos empurrar para o próximo nível. É um processo e não um milagre da noite para o dia. Então, resumindo, o que temos é um kit de ferramentas bem completo. Temos o acelerador, que é o reforço para fazer as coisas acontecerem mais. Temos o freio, com a extinção e a punição para diminuir o que não queremos. E temos o construtor, com a modelagem e o encadeamento para criar habilidades totalmente novas. Esses são os princípios básicos da ciência da mudança. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Com esse conhecimento, o foco muda de preciso tentar com mais força para preciso agir com mais inteligência. Então a pergunta que fica é: qual pequeno ajuste nas consequências ao redor pode ser feito hoje para começar uma mudança importante? A resposta, ao que tudo indica, não está dentro da gente, mas sim no ambiente que nos cerca.